Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca, sou mãe solo e por aqui gravo minha rotina. Então, pra você que está chegando agora, já convido você a estar se inscrevendo, deixando seu like, comentando bastante. E também, meus amores, vou pedir pra vocês pra estar hypando o vídeo, tá bom, minha gente? Isso me ajuda muito. E no vídeo de hoje, né, como vocês viram aí no título, na capa, vou estar trazendo para vocês como foi a minha experiência do meu parto, tá bom? É um vídeo que eu queria ter gravado já. Eu sempre tive vontade, né, minha gente, de contar um pouquinho de como foi minha experiência. Mas eu não sabia se vocês iam gostar ou não, mas eu decidi gravar, né? E, minha gente, por volta do final dos 7 pro 8º mês, eu fui numa consulta, tá bom? E acabei descobrindo que Zaira era um bebê pequeno e estava abaixo do peso. Ela era um bebê pequeno e magro, né? Pra idade gestacional que eu tava. Aí, meus amores, a partir daí eu comecei a fazer acompanhamento no Hospital da Mulher, tá bom? E toda terça-feira, toda semana, toda terça-feira, eu tava indo fazer consulta, minha gente. Aí os médicos começaram a conversar comigo e falar que era pra mim me alimentar melhor e tal, pra ela poder ganhar peso, porque tava ok. Tava beirando ali o oitavo mês, né? E já tava bem perto. E ela era muito abaixo do peso. Aí eu fiquei preocupada e comecei a comer, me alimentar, né? Aí, e assim foi, né? Indo às consultas, até então, quando eu cheguei a 36 semanas, a médica disse que eu cheguei no hospital de manhã, né? Aí o plantão da manhã disse que, como é que se fala? Calma que eu tô um pouco nervosa. Cheguei no hospital de manhã, aí passou a manhã, né? Aí quando já tava chegando a tarde, depois do almoço, eu fiz a ultrassom e o plantão da tarde disse que ia ter que me internar, porque ela não estava evoluindo e era melhor que tirasse, fizesse o parto logo para cuidar dela fora, né, do que na barriga e ela não evoluir e acontecer alguma coisa, e acabar acontecendo alguma coisa, né? Aí tá, eu coloquei a bata e tal, pedindo meus documentos certinho. Aí fiquei esperando, aí fiquei internada, né? Fiquei esperando. Quando deu o plantão da noite, eu tive uma nova consulta, tá bom? Eu tive uma nova consulta e eles disseram que não iria me internar, que ela estava assim ganhando peso e que ela na barriga ela estava mais segura, porque aí eu ia me alimentando e ela ia pegando peso. Aí tá, né? Eu fiquei meio assim, eu sou gente. Eu não sei nem quem acredita. A minha família, não, Rebeca, mas calma, vamos acreditar em Deus, porque só Deus é que faz, né? Aí tá certo, vim embora pra casa. Aí nisso, minha gente, quando foi na outra semana, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa, eu fiquei me internaram, o plantão da tarde me internou 3 vezes. Eu fiquei internada, minha gente, 3 vezes pra ter Zaira. E sempre o plantão da noite dizia que não precisava. Até aí que eu cheguei às 39 semanas e finalmente eu recebi a notícia, no plantão da noite, eu recebi a notícia que Zaira já tinha chegado no peso ideal, tá bom? Já tinha ganhado peso, ela já tava maior, já tinha evoluído, né? E aí, a minha reação na hora, minha gente, eu não sei se eu fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei triste, porque a médica falou assim, ó, olha mãe, sua bebê tá bem, está saudável, já pegou peso e você não precisa mais ficar vindo pra cá. Porque onde eu tava fazendo o acompanhamento era um hospital de parto de risco. Aí, que é o hospital da mulher, né? Aí eu disse, e agora eu vou ter que ir pra casa? Ela disse, sim, sua filha está bem e você agora vai procurar um hospital que não seja de parto de risco.
Aí eu disse, poxa, mas eu quero ter minha filha, eu já não aguento mais, tá direto em hospital. Ele disse, mas mãe, sua filha está bem, não tem necessidade, não tem cabimento da gente chegar e fazer um parto, entendeu? As carreiras assim, às pressas, não tem necessidade, sendo que sua filha está bem. Aí eu disse, tá bom. Aí passou, minha gente, as 40 semanas, nada de Zaira. Aí cheguei a 41 semanas em um dia. Aí eu disse, não, agora eu vou procurar o hospital. E eu super ansiosa, isso foi num sábado. Eu peguei, me arrumei, chamei o Uber e fui pro hospital. E quando cheguei lá, fiz a consulta, eu disse, olha, eu não vou pra casa mais não, eu quero ter minha filha. Aí ela falou assim, não, tá tudo bem, a gente vai fazer seu parto. Qual é a via de parto que você quer? Aí o meu Deus, chegou, eu disse, eu vou querer ter um parto cesárea. Ela disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Porque eu não vou... Eu tô com 41 semanas, não sinto cólica, nada, nem um sinal de Zaira para querer nascer. Então eu não vou passar pelo processo para botar comprimido em mim, para induzir o parto e no final eu fazer uma cesárea. Eu vou sofrer 2 vezes, então eu prefiro ir direto para cesárea. Ela disse, tudo bem. Você comeu alguma coisa? Eu disse, comi um biscoito. Ela disse, se você não tivesse comido nada, a gente ia fazer sua cesárea agora. Aí aqui dali meu coração já que eu já fiquei nervosa, meu Deus do céu, ansiosa. Minha gente, em momento nenhum eu tive medo de fazer cesárea, em momento nenhum. Foi super tranquilo. Aí... E foi Deus, viu? E foi Deus, porque eu já vi várias mulheres dizendo que chegou lá e teve que botar comprimido, porque é assim, aquilo, não pode escolher. E comigo não. Comigo a médica me perguntou, você quer ter cesárea ou você quer induzir? Eu disse, eu quero ter cesárea. Eu não vou querer sofrer 2 vezes não, porque vai que vocês botam comprimido em mim e a menina não vem. Aí tá. Aí pegou meus documentos lá e me internou, minha gente. Aí dali, né? Eu já fui tomar banho que ela mandou, isso era de tarde. Eu acho que era umas 2h poucas da tarde. Aí tomei banho, botei uma bata e subi lá pra cima. Aí no que eu subi lá em cima, minha gente, que eu cheguei lá, as mulheres todas gritando, meu Deus do céu, meu Deus, e eu lá plena, porque eu não tava sentindo nada. Aí tá, né? Aí deu 3 horas, 4 horas, foi passando o tempo, né? Quando deu 5 horas, elas mandaram eu tomar banho. Aí eu fui, tomei banho. E fiquei lá esperando, quando pensar que não, a mulher veio, colocou a sonda em mim, minha gente, eu não senti nada, foi Deus. Em nenhum momento eu não senti incômodo, em nenhum momento eu não senti nada. Aí ela mandou tomar banho, tomei banho, né, fiquei lá deitada, quando pensar que não, ela veio, colocou a sonda, tudo tranquilo. Aí botaram eu lá sentadinha na cadeira de roda, né. Aí ela falou, espera que a gente já vai subir. E isso já era 7 horas. Eu disse, tá bom. Aí ela disse, olha, eu vou levar você, sua mãe vai ficar aqui. Depois sua mãe sobe, sua mãe vai ficar trocando de roupa e depois ela vai. Eu disse, tá. Aí eu subi, minha gente, me levaram lá pra cima, né, pro outro andar. Aí, quando eu cheguei lá na sala da cirurgia, as enfermeiras ficou tudo segurando na minha mão e dizendo se acalme e tal. Porque assim, eu fiquei perguntando, cadê minha mãe? Não vai vir não? Ela disse, não, vai, daqui a pouco. Aí quando cheguei lá, minha gente, me colocaram lá sentadinha, né? Aí a enfermeira pegou na minha mão assim, ela disse, acalma, ela disse, curve assim e relaxe. Aí que pensar que não, o médico, o anestesista, né? Foi, aplicou anestesia a primeira vez. Aí eu não sei o que aconteceu, a anestesia não entrou. Aí furou novamente e minha gente, em nenhum momento eu senti dor, eu senti incômodo, eu não senti nada, sabe o que é nada? Foi uma picadinha que não, tipo assim, não me incomodou. Eu já achei pior, minha gente, tirar sangue do que botar a anestesia em mim da cesárea. Vocês acreditam? Juro pra vocês. Aí aplicou anestesia. Aí pela segunda vez foi que deu certo, né? Aí me deitaram lá, aí esperou uns minutinhos e foi médica que fez a minha cirurgia. O pessoal lá, a médica e as enfermeiras tudo escutando música. E o anestesista foi um homem, ele ficou conversando comigo. Ele disse, calma, daqui a pouco a anestesia vai pegar. Eu disse, tudo bem. Aí ele esperou um tempinho, aí ficaram tocando aqui nas minhas pernas, né? Tá sentindo alguma coisa? Eu disse, tô. Aí espera mais um pouquinho. Aí quando esperou mais um pouquinho, tá sentindo alguma coisa? Eu disse, não. Aí foi agora. E até no momento, manhã não tinha chegado, né?
Aí começaram lá a fazer e eu lá deitada eu só sentia assim, minha gente, como se eu tivesse balançando assim, sabe? Como se estivesse passando, sabe quando o carro vai passando naquela estrada cheia de buraquinho e a gente fica assim dentro do carro? Pronto. Eu só ficava assim. Não senti nada, minha gente. Aí quando foi depois um pouquinho, eu comecei a enjoar, aí o anestesista tava do meu lado sempre conversando comigo. Aí eu disse, eu tô com vontade de vomitar. Foi a única coisa que eu senti. Aí ele disse, calma, é o efeito da anestesia. Mas vira o rosto, eu virei o rosto, que eu pensava que não, eu comecei a vomitar, vomitando. Mas não foi vomitar, assim, não, só de leve, né? Mas eu vomitei. Aí, quando eu virei, assim, o rosto, aí manhã ia chegando. Aí meus olhos encheu de lágrimas, porque manhã tava ali do meu lado, minha gente. Aí pegou, quando pensava que não, manhã ficou lá do meu lado e eu lá. E eu fiquei o tempo todo acordada, minha gente. Só ficava aquele negócio meio zonzo assim, né? Depois parei de vomitar e quando pensava que não, Zaira nasceu, minha gente. E logo quando ela nasceu, ela não chorou. Aí eles, não sei o que eles fizeram lá, que eu pensava que não, ela chorou, eles botaram ela perto de mim. Aí eu comecei a chorar. Quando eu vi o rostinho da minha filha pela primeira vez, minha gente, foi tão lindo aquele momento. E eu digo a todo mundo que pergunta, se alguém perguntar assim, qual foi o momento que você queria voltar na sua vida, foi o nascimento da minha filha, porque foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Foi a coisa mais linda e é um tempo, um dia que nunca mais vai voltar. Eu posso engravidar novamente, mas não, sabe, vai ser outra experiência. E ali foi uma experiência única. E eu só chorei quando eu vi ela. Minha gente, é a coisa mais linda. Tão pequenininha. E eu já queria abraçar ela ali. E manhã foi, tirou uma foto. Aí depois eles pegaram ela, né? Foi levar pra pesar. Manhã ficou juntinho dela. E ali eles depois foi fechar minha cirurgia e tal, e também no momento nenhum eu não senti nada. A única coisa que eu senti depois foi eles fazendo pressão na minha barriga, assim, ó. Mas também não era, não doeu nada, em nenhum momento eu senti dor. Eu só senti aquela pressão assim. E eu senti o negócio, sabe, como se estivesse saindo alguma coisa. Aí depois de manhã disse a mim que era o sangue, ele expulsando assim. E coisando aí saía muito sangue. Aí tá, aí eles terminaram lá de fazer a cirurgia, de fechar, né, de limpar a cirurgia, tirou o pano, aí manhã saiu, teve que sair, e depois chamaram outras pessoas pra botar eu na maca, tirou dali da cama, da mesa de cirurgia e botaram eu na maca. Aí no que ele botou na maca, as enfermeiras levou eu pro corredor e botaram os aires assim no meio das minhas pernas. Aí eu fiquei esperando o maqueiro, só foi a única coisa chata que eu achei foi porque eu fiquei sozinha no corredor e nos tempos que a gente vive, né, minha gente? Sei lá, é tanta coisa ruim que a gente vê no repórter, eu fiquei com medo, assim, de alguém passar e levar a menina, sei lá. No momento eu pensei. Mas aí depois o maqueiro chegou, não demorou muito não. Nós passamos de 2 minutinhos, aí o maqueiro chegou, me levou e foi só felicidade. Quando eu cheguei no quarto, tinha duas meninas e duas bebezinhas e um bebezinho. Aí depois ficou três fêmeas e um macho. Aí, minha gente, foi tranquilo. Quando eu cheguei lá, que eu já tava no quarto lá, né? Com a menina e com a minha filha, né? E eu, meu Deus do céu, graças a Deus, eu nem acredito. Quando eu olhava assim, minha gente, Zaira nasceu tão branca, tão branca, tão branca que vocês não têm noção. Agora eu acho engraçado que Zaira nasceu branca e aqui as pontinhas do dedo, essa parte aqui, ó, bem moreninha, minha gente. Essa parte aqui do dedo, bem moreninha e o sovaco moreninho. Aí eu, meu Deus, mãe, olha pra aí. E hoje ela é mais escurinha que eu, vocês acreditam? Ela é mais morena que eu. Eu sou mais clara do que Zaira. E aí, branca, minha gente, mais branca, que menina branca. O cabelo tão liso que vocês não tem noção. Cabelo liso, 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 liso. E os olhinhos assim, ó, puxadinho. Eu disse, oxe, essa é minha filha mesmo. Eu não tô acreditando, não. A coisa mais linda, as enfermeiras, o pessoal ficou tudo doido por Zaira. Porque ela era muito branca, minha gente. Parece, sabe, meu Deus do céu, parece uma boneca tão linda.
Aí o parto foi assim, minha gente. Aí quando foi depois, passou a noite, né? Eu consegui dormir assim um pouco, mas sempre tava dando de mamar a Zaira. Eu dormia assim por causa da anestesia, né? Mas acordava porque ela queria mamar. Só que aí logo no começo eu não tive leite, né? Que é normal, né, minha gente? Lá desce primeiro aquele colosso, né? Que é amarelo, para depois descer o leite normal. Mas aí, minha gente, eu tive até um pouquinho de dificuldade. As meninas lá do banco de leite ficaram me ajudando, porque eu não tava sabendo, sabe? Não tava sabendo dar de mamar. Zaira não tava tendo a pega correta. E depois, aí elas viram que Zaira tinha a língua presa, minha gente. Depois que Zaira fez um mês, eu fui até levar ela pra fazer a cirurgia da linguinha, porque ela nasceu com a língua presa, sabe? E minha gente, passei o quê? 3 dias no hospital e foi incrível. Era o único dia, o único tempo, o único dia que eu queria voltar era esse. O dia do nascimento da minha filha, minha gente, porque não tem preço não. É a coisa mais linda, é o momento mais lindo na vida de uma mulher quando se torna mãe. Não tem, sabe, não tem explicação. É uma sensação maravilhosa. Eu não mudaria nada, 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 minha gente. Juro pra vocês. Que experiência única, é sério. E aí manhã foi dar o primeiro banhozinho dela, minha gente. 2 meses antes, minha irmã tinha tido o bebê. Que a gente engravidou praticamente no mesmo tempo. Ela engravidou, com 2 meses depois eu apareci grávida também. Aí mãe acompanhou ela no parto dela, ficou com ela e depois foi comigo. E mesmo Manhã tendo a experiência, minha gente, Manhã tem 6 filhos, é 5 mulheres e um homem. E quando Manhã foi dar o banho de Zaira, eu fiquei com medo. Eu disse, Manhã, pelo amor de Deus, só sabe dar o banho nela, que não sei o que. Calma, Manhã, não é assim não. Eu quero ensinar minha mãe a dar o banho na menina. Mas é um nervoso, né? Aí depois Manhã deu banho nela e tal, depois me levou pra tomar banho. E minha gente, na hora que foi pra me descer da cama, que sensação! Um oco aqui tão grande na minha barriga, um oco, aquele, sabe? Parecia que eu tava, não tinha nada aqui dentro. Aquele negócio tudo estranho, tudo como se fosse... Que sensação! Eu não sei nem explicar, minha gente. Mas aí minha mãe me levou pra tomar banho e tal. E foi assim, minha gente. Eu sei que foi uma maravilha, foi bênção de Deus. Eu pude escolher o parto, a cirurgia foi maravilhosa, entendeu? Foi rápida e minha filha tá aí perfeita e eu só tenho a agradecer a Deus, tá bom? Aí pronto, minha gente, eu tô até sem saber o que porque eu tô lembrando aqui, contando pra vocês e pensando, revivendo, né, aquele dia aqui na minha mente. Aí a única dificuldade que eu tive depois do parto e tal, que eu vim pra casa, foi na minha recuperação da cesárea, minha gente. Porque a médica passou pra mim tomar dipirona, só dipirona. E não tava fazendo efeito. Minha gente, eu tava com 15 dias de cesárea e eu mal conseguia andar. Era tipo assim, eu tava assim, ó, normal, sentada ou deitada, eu não sentia nada. Beleza, nem parecia que eu tinha feito cirurgia. Mas, tipo, se eu fosse me levantar ou se eu fosse andar, dava um choque. Só que não era na cesárea toda, era só desse lado esquerdo. Dava um choque, minha gente, e ao mesmo tempo queimava, como se estivesse pegando fogo. Chega, eu chorava. Meu Deus, parecia, a minha recuperação foi muito dolorosa mesmo. Eu chorava dia e noite. Dia e noite, minha gente, eu chorava. E minha mãe cuidou de mim, minha avó cuidou de mim, sabe? Mas com tudo isso, mesmo com essa recuperação dolorosa, porque foi dolorosa, minha gente, vocês não têm noção, eu chorava demais. Minha avó e minha mãe ficaram tão preocupadas comigo, ficavam o tempo todo em cima de mim, conversando, porque viu a hora eu entrar em uma depressão ali no meu pós-parto, porque foi difícil. Eu nunca vi uma recuperação tão difícil, minha gente. Parecia que eu ia ficar, que eu não ia conseguir mais andar. Olha, a minha recuperação, ela me afetou tanto que depois eu tava andando com dificuldade. O medo me travou.
Quando eu tava sentindo a dor, eu fazia de tudo pra andar, pra não sentir esse choque que eu senti. E depois eu fiquei com esse mau jeito andando. Aí a mãe, a avó, meu padrasto dizia: oxe, menina, tu tá andando com a perna como se fosse maior que a outra. Eu dizia: tô não. E eu não ficava assim, ó, curvada direito, assim, reta. Eu ficava uma curvada, sabe? E aí sim, aí quando foi depois, passou 19 dias. Aí eu fui fazer o teste do pezinho, né? Levei Zaira pra fazer o teste do pezinho. E a médica foi me examinar também, saber como eu tava. Aí disse que tava tudo bem com a minha cirurgia, minha gente. Secou os pontos tudo certinho. Não tive nenhum problema, apesar dessa queimação e dessas dor não era dor não, minto eu. Era queimando e como se estivesse dando um choquezinho. Não senti dor nenhuma. Minha cirurgia secou bem sequinha, não tive nenhum ponto, sabe, nada, nem parecia. Aí ela viu, eu disse: a senhora pode passar um medicamento pra mim mais forte, porque esse de pirona eu tô sentindo não tá fazendo efeito. É tão tal que quando eu fui fazer o teste do pezinho com Zaira, eu tive que sair do carro, eu já saí na cadeira de roda, porque eu não tava conseguindo andar no hospital. Eu fiquei o tempo todo na cadeira de roda. Aí ela disse: não, sai tomar esse mesmo. Aí beleza, né? Aí quando eu fui fazer o teste do pezinho, que eu entrei na sala com Zaira, aí tinha uma mulher lá. Eu disse que ela tava com o filho dela nos braços. Eu disse: você teve neném há quanto tempo? Ela disse: 2 dias. Eu disse: oxe, você já tá andando desse jeito? Eu disse: mulher, como eu tô de cadeira de roda, porque eu tô mal conseguindo andar. Ela disse: oxe. Eu disse: aí eu perguntei a ela: tu toma o quê? Qual o remédio que tu toma? Ela disse: eu tomo ibuprofeno em 12 horas. Eu disse: ah, não, minha filha, foi é isso que eu vou tomar, porque eu tô tomando dipirona, que a médica passou pra mim, não tá servindo de nada. Ela disse: após compra que tu vai ver resultado. Minha gente, com 3 dias, parecia que eu nunca tive filho. Eu não senti mais nada. Eu tomei o medicamento certinho, como a menina falou. Com 3 dias eu não senti mais nada. E até hoje nunca senti mais nada na minha cirurgia. Vocês acreditam? Dor eu já não sentia, né? Mas essas queimação não senti mais. Foi um santo remédio, foi Deus. Eu agradeci tanto a Deus, agradeci tanto por ter encontrado aquela mulher. Porque ela com 2 dias nem parecia. Eu já fazia 19 dias e estava andando de cadeira de roda. Porque eu não estava conseguindo me locomover direito. Porque estava queimando minha cirurgia. Lembrando, minha gente, não era dor. Nunca senti dor na minha cirurgia. Nunca senti dor nenhuma. Era só umas queimação e tipo um choque, somente. Aí tomei o remédio, com 3 dias já tava boa. Aí pronto, minha gente, meu parto foi desse jeito aí, como eu falei. E foi só maravilha, só bênção de Deus. O único ponto negativo, né, foi da minha recuperação, tá bom? Mas só tenho a agradecer a Deus. Se fosse para voltar no tempo, se fosse para voltar um dia da minha vida, com certeza, sem pensar 2 vezes, sem nem pensar, eu já responderia. O dia do nascimento de Zaira, eu passaria tudo de novo, minha gente, sem tirar nada. Passaria tudo igual. Porque hoje, minha filha é uma bênção na minha vida e eu só tenho a agradecer a Deus por ela, minha gente. Eu juro a vocês, minha filha é tudo pra mim. Não me arrependo de nada. Aí eu fico tão emocionada em falar, porque, minha gente, é um momento muito especial, um momento muito único. Só quem é mãe sabe, mexe demais com a pessoa. Às vezes eu digo assim: ai meu Deus, como eu queria voltar no tempo, no dia do nascimento de Zaira. Eu fecho os olhos e fico só imaginando, lembrando, sabe, como se eu estivesse vivendo hoje. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado um pouquinho, né, da minha experiência, do nascimento da minha filha, tá bom? Vou pedir a vocês que deixem o like no vídeo, comenta aí, tá bom? E é isso, meus amores, fiquem todos com Deus. Hype o vídeo aí pra me ajudar, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.